Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago um vídeo sobre os primeiros jogos da história, mas chega de enrolação, e bora lá pro vídeo. Em 1962 Space War. Em Space War, as naves eram diferentes. A escolha entre uma ou outra nave afetava o desempenho. O jogo simulava a força gravitacional de uma estrela, força que provocava desvios na trajetória dos mísseis disparados na batalha. 1967 Ping Pong. Ralph Baer é um engenheiro alemão, que teve a ideia de produzir jogos eletrônicos que pudessem ser jogados na TV, e fez vários protótipos disso. O jogo de Baer era bem simples, tinha duas raquetes em lados opostos e cada lado da tela, que podiam para cima e para baixo. Tinha um pixel que simulava a bolinha, e tinha uma linha branca que era a rede no centro. Esse jogo é conhecido como o primeiro jogo de esporte, e uma variação desta ideia virou o primeiro jogo da Atari. 1969 Lunar Lander. Lunar Lander, você tem que controlar módulos lunares do Apollo. O jogo rodava por texto, o método de controle era alimentar o computador com dados para controlar o pouso da nave. Mas o jogo é importante na história dos jogos, porque foi o primeiro a fazer um tema da moda e tentar simular a aventura real. E também foi o primeiro simulador de voo. 1971 Star Trek. O jogo Star Trek é muito importante para a indústria de jogos, pois deu início ao modelo de jogos feitos quadrinhos, filmes e séries de TV. Star Trek também rodava por textos. No jogo você controla a USS Enterprise em batalhas contra naves Klingon que querem invadir a galáxia. 1971 Computer Space. Computer Space é considerado o primeiro jogo com arcade que precisava usar fichas. Nesse jogo você precisa combater discos voadores e fugir dos ataques dos adversários. Esse jogo foi muito inovador, além do formato de fliperama. O design em que você controlava elementos na parte inferior da tela e encarar inimigos seria reutilizado em vários jogos clássicos posteriores. 1972 Pong. O Ping Pong de Baer de 1967 inspirou a Atari a criar uma versão nova do jogo e distribuir na forma de máquina de arcade, e foi um enorme sucesso comercial. Pong teve 2.500 unidades de máquinas vendidas em um ano. A Magnavox Odyssey, o primeiro console da história, tinha sido lançado antes com a versão similar ao Pong da Atari. Magnavox abriu um processo judicial. 1972 Magnavox Odyssey. O Magnavox foi o primeiro console da história, e tinha 27 dos seus 28 jogos disponíveis naquele ano. Tinha jogos de esporte e de tabuleiro. Dentre os jogos tinha Haunted House, o primeiro jogo de horror, States, o primeiro título educacional e Dogfight, em que o jogador usava a pistola para caçar. Esses são os que mais se destacam. 1973 Space Race. Esse jogo em formato de arcade foi o segundo da Atari. No jogo, duas pessoas controlam uma nave cada um. Só o que tinha que fazer era levar a nave debaixo da tela até o topo, desviando dos inimigos e dos obstáculos. 1973 Gotcha. Gotcha também é da Atari. Ele consiste em um labirinto e o objetivo era encontrar o adversário. Ele foi o primeiro jogo de labirinto da história, mas esse jogo ficou famoso por causa da polêmica que envolvia os seus controles. Eles eram de borracha e lembravam seios. Para controlar a ação na tela, você tinha que apertar os comandos. A Atari ouviu falar que seus controles pareciam um órgão masculino, por isso botaram esse de borracha no Gotcha. Depois da polêmica, trocaram para joysticks normais. 1974 Tanque. Mais um sucesso da Atari foi Tanque, um jogo de estratégia militar, que foi o primeiro do gênero. Ele é para 2 jogadores, e tem 2 tanques na tela. Os jogadores controlam o tanque por um labirinto, evitando as minas e atirar no veículo do adversário. O vencedor é quem destruir o tanque do adversário primeiro. Pisar nas minas e levar tiros tiram pontos. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de comentar o que quer que eu fale da próxima vez. Fiquem bem e até a próxima.